Essa semana rolou uma polêmica com o senhor nosso presidente Jair Rolou Bolsonaro. Qual delas? Várias polêmicas. O governo anunciou a decisão dele de descentralizar recursos de ensino superior que são dedicados à sociologia e à filosofia para ser aplicados, segundo o governo, em outras áreas de necessidade mais imediata do país, tipo medicina, veterinária e engenharia. É, coisas que dão retorno ao país. É, exato. Mas ele não explicou o que é esse descentralizar, a gente não entendeu. Porque na verdade não tem nada centralizado em sociologia e filosofia. São dois cursos hiper periféricos, na verdade. O que deu a entender, depois teve declarações também do ministro da Educação e coisa do tipo, teve uma cobertura grande em relação a isso, que é o seguinte... um fato importante. É. Por isso que a gente tá fazendo vídeo. Eles querem tirar recursos da sociologia e da filosofia no ensino superior federal brasileiro para dedicar a áreas que o governo crê que são uma necessidade mais imediata do país, tipo veterinária, medicina e engenharia. Só que tem um problema. Tem muito veterinário já desempregado. Dependendo da área da engenharia também tem um excesso de profissionais no mercado, gente que tá com dificuldade de encontrar dinheiro. Porque o mercado encolheu nessas áreas. Teve uma Sim. época que teve um boom, que tava todo mundo sendo empregado e gente sendo requisitado o tempo todo. Construção civil, principalmente, diminuiu. Os engenheiros perderam o trabalho. Não só isso, agora tem toda uma tentativa no país de desmonte do aparato que a gente tem para cuidado com o meio ambiente. Então pessoas de tipo engenharia florestal provavelmente vão ser profissionais que vão receber uma demanda menor e coisa do tipo. Mas não é esse o ponto, não é só uma questão instrumental. A gente não está questionando o fato de que existem profissões que são de necessidade imediata do país, porque tem um déficit de fato. Se for olhar na medicina no Brasil, o Mais Médicos agora, se não me engano, 30% das pessoas que tinham se inscrevido já largaram o cargo. Sim, existem profissões para as quais existe uma demanda grande. Eu vou argumentar que medicina existe uma demanda, mas o problema da medicina eu não sei se é falta de recurso. É falta de plano de carreira. Eu acho que existe uma dificuldade, principalmente por parte dos conselhos médicos. Isso eu sei porque, tipo, a minha família inteira é de médico. Eu sou, tipo, ovelha negra no Natal da família. Eu e minha mãe, porque ela é dentista. Minha irmã é médica. Eu tenho 5 primas médicas, 3 tios médicos, é daquele jeito. Então parece que o Conselho Federal de Medicina, algo do tipo assim, ele não gosta que se criem novos cursos de medicina, porque isso, tipo assim, cria uma oferta de profissionais no mercado de trabalho que acaba desvalorizando a profissão e, portanto, diminui também o ganho dos médicos. Então eles querem manter uma reserva de mercado e coisa do tipo. Isso é tanto verdade que mesmo os cursos de medicina para faculdades particulares, eles têm uma quantidade de candidato vaga absurda. Então, tipo assim, tem uma galera ultra disposta a pagar pelo curso de medicina que não passa em medicina. Então, tipo, porque não tem vaga. De fato, eu vou admitir que o problema da medicina no Brasil existe. Em todo momento. Não é uma coisa só sazonal que nem engenharia. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, na minha época, engenharia de telecomunicações era o ó. Você tem que fazer que você vai ser empregado. Aí tem uma galera que fez que não tá trabalhando agora. Foi na época que eles estavam expandindo as redes, as teles e tal. Aí depois elas entraram em crise. Aí tipo assim, teve umas que entraram em processo de falência, teve uns processos de recuperação, uma coisa assim. Possíveis, e aí o povo ficou sem emprego, enfim. Então, medicina tem isso, mas não é uma coisa só de recursos federais. Existe uma necessidade de se criar mais vagas de ensino na carreira de médico. E, inclusive, autorizar faculdades privadas a abrirem essas vagas. Pelo número de gente que tenta medicina em faculdade privada, tem muita gente disposta a pagar aquilo. É só deixar. Mas, enfim, não é esse o problema. E também não é o problema de que se gasta muito nesses cursos de humanas. Tem um dado, por exemplo, que mostra que da quantidade de alunos matriculados nas universidades federais, só 1% fazendo sociologia ou filosofia. Existe de fato, isso é uma crítica totalmente válida, um número muito grande de pessoas em pós-graduação em humanas no Brasil. O Brasil, se não me engano, a quantidade de doutores que forma tem uma quantidade desproporcional de gente em carreira de humanas. Mas por quê? Porque geralmente a carreira de humana é acadêmica. O que acontece é que as carreiras de humanas normalmente são as carreiras que demandam essa pós-graduação. Então por isso que você vê muito doutor em humanas. Você não vê tanto doutor em carreiras tipo de profissões mais técnicas, vamos colocar assim. Quantos mestres e doutores em medicina você conhece? Quantos mestres e doutores em engenharia você conhece? Porque essas normalmente são carreiras em que o profissional já se sente plenamente capacitado para poder exercer elas só com um nível de graduação. Ele cai no mercado e vai ganhar o dinheiro dele, em outras palavras, é isso. Não só isso, mas é muito mais barato gerar um profissional pós-graduado em humanas do que em outras carreiras. Por exemplo, o cara que vai
fazer doutorado em física, se ele não estiver fazendo em física teórica, se ele estiver fazendo em alguma coisa experimental, provavelmente ele vai precisar de um laboratório muito caro, que vai ter tipo um desse no Brasil, talvez ele tenha que fazer até um doutorado sanduíche no exterior para poder entrar num laboratório lá fora que tem algum tipo de equipamento que a gente não tem aqui. Mas assim, apesar desse volume imenso, muito superior de pós-graduados e pós-graduação em humanas, o gasto de dinheiro com isso é de 1,4%. Por quê? Porque para fazer pesquisas em humanas, geralmente você precisa de livro. Os cursos de graduação de filosofia e sociologia, eles demandam de um professor. Você não precisa de mais nada. Não, no máximo, o cara vai ter que fazer uma pesquisa de campo, vai ter que recolher algum dado, e normalmente quem faz isso é o próprio profissional, é o próprio doutorando, é o próprio mestrando. O máximo que você vai ter que fazer é dar uma bolsa pro cara, e o cara vai fazer aquilo. Então, o gasto em humanas é muito baixo. Então, esse que é o problema do presidente falar que vai tirar recursos das humanas, descentralizar esses recursos para colocar em engenharia, em medicina e veterinária. A questão é, o recurso que você vai conseguir mínimo. Secando as humanas, não vai colocar uma pintura nova no prédio de engenharia, deixa eu te contar. Mas criou-se no Brasil uma visão de que faculdade é o antro de... Vamos colocar o nome, o antro de maconheiro. Maconheiro esquerdista doutrinado. Você já ouviu isso? O que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E assim... vocês estão fora da faculdade há muito tempo, de fato, mas a gente acompanha o cenário e eu sei quem são as pessoas que estão lá. Dizer que há um discurso doutrinador nas universidades... é não ter ido em universidade. É possível que haja casos isolados, anedóticos, de professores que realmente tentem imprimir uma visão de mundo em alguém. Humano é humano. Porque o humano é humano. Mas o resultado é, Jair Bolsonaro foi eleito, os votos das pessoas com ensino superior fizeram ele ser eleito. É isso que eu achei... isso que eu achei o máximo. Fala assim, a universidade doutrina pra esquerda, mas quanto maior o seu nível educacional na última eleição, maior a sua chance de ter votado no Jair Bolsonaro. Ele foi o mais votado entre pessoas com curso superior. Isso depois de um movimento da esquerda, do partido do Lula, do PT, de abrir vagas no ensino superior. Então a gente vê o seguinte, o ProUni surgiu no governo do PT, que é um governo de esquerda. Aí você esperaria que essas pessoas, tipo assim, porque vinculam o fato delas terem podido estudar com políticas do PT, votariam no PT. Então isso a gente não teria aconteceu. Uma votação alta do PT entre pessoas com curso superior. Não foi o caso. Você entende que existe uma fragilidade entre o que o rótulo diz, o que a impressão diz, o preconceito diz com o fato, com o dado? Isso não se casa. É a mesma coisa de dizer que existe uma centralização de recursos em 2 cursos de humanas, filosofia e sociologia. Porque na prática, na hora de fechar as contas, é 1% de alunos lá dentro. E eu não entendo essa ojeriza que as pessoas têm com formação em filosofia e sociologia. Se você perguntar, Leon, você tá muito longe do Brasil, você tá muito tempo fora, o que você sabe das universidades? A gente tá vendo que muita gente que tá opinando sobre o estado da universidade brasileira, a qualidade das pessoas que estão lá, nunca frequentaram. Esse é um problema. A maior parte das pessoas falando de doutrinamento por parte de professores nunca acompanharam uma aula de universidade. A maior parte das vozes que a gente vê na mídia. Quem popularizou esse papo no debate público foi o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho não estudou numa universidade. Ele não tem uma experiência de imersão no mundo acadêmico. Ele não tem diploma de ensino superior. Ele não conhece. Eu, no meu caso, o que eu tenho? Eu já estudei em 3 universidades no Brasil, 2 particulares e uma pública, e eu já estudei também numa universidade pública do exterior. Eu tenho essa experiência. Eu estudei na PUC, que foi onde eu fiz graduação, PUC Minas, que é católica. Eu fiz especialização em filosofia na UFMG e também fiz uma matéria no mestrado deles. Não como ouvinte. Você pode fazer lá o cadastro no mestrado e coisa tipo. Você tem os créditos depois, se você entrar no mestrado, você pode eliminar, enfim. Eu fiz essa matéria. E foi uma matéria em Nietzsche, que por acaso é um autor de direita. E depois eu estudei também por 1 ano e meio, mas eu não completei o curso, que foi no Instituto Santo Inácio, que é um seminário jesuíta. E depois eu fui estudar na Universidade de Flensburg, na Alemanha, e na Universidade de Zuidermark, na Dinamarca. Eu tenho meu diploma por essas 2 universidades, ele é binacional. Eu vi as realidades da universidade, não só eu sei a realidade da universidade privada, como eu sei da pública, porque eu estudei nas 2, mas também eu tenho uma condição de comparar com o ensino público universitário do exterior. E eu, em toda experiência que eu tive, eu nunca falaria uma frase dessa de que universitário é maconheiro, é antro de maconheiro, e que professor é doutrinador. Eu já estudei com professores que, tipo assim, tinham uma concepção ideológica, eu sabia qual que era a teoria, qual que era a ideologia da qual eles não
gostavam, mas quando eu fiz uma matéria de introdução com os caras e os caras tinham que explicar aquela coisa, eles explicaram do jeito que a coisa era. Eu não fiquei convencido a desacreditar algo só porque eu estudei isso com um professor que não acreditava naquilo. Mas aí que tá, eu acho que rola muita confusão na galera que chega no ensino superior e começa a ter contato com teorias políticas. Porque na universidade você aprende várias correntes. Eu acho que é esse que é o problema. As pessoas não entendem que aquilo não é a voz do professor falando, mas ele tem que te passar aquele conhecimento com toda a didática e a carga dogmática que existe em cima daquele conhecimento. É importante que eu saiba que não existe uma visão única sobre os problemas do mundo e existem várias abordagens para se tratar esses problemas do mundo. E isso é muito importante para entender qualquer tipo de debate público. Mas vamos falar dessas duas disciplinas que parece que estão sendo demonizadas agora, a filosofia e a sociologia, que segundo o presidente, pelo que ele deixou entender, não são tão importantes quanto a medicina, a veterinária, a engenharia, não dão um retorno direto. Eu vou falar da sociologia primeiro porque é mais fácil de entender. A sociologia é muito importante porque, diferente do que as pessoas acham, ela não é tipo debate de sexo dos anjos, de coisa abstrata. Uma das coisas que o cientista social vai fazer, por exemplo, é analisar a eficácia de políticas públicas. O cientista social é o cara que vai lá fora no mundo, vai identificar os indicadores para ver se uma política pública está funcionando, vai levantar os dados, vai fazer as análises desses dados e chegar a uma conclusão. É o cientista social que vai coletar essa informação para a gente saber se, a gente está fazendo aqui uma política de saúde, de educação do povo, para ver se as pessoas estão se colocando menos sob o risco de contrair AIDS, por exemplo. É uma coisa que o governo faz muito. Por quê? Porque tratar um paciente de AIDS é muito caro, então você quer prevenir o máximo que você pode. Aí ele vai pegar o que o governo está fazendo, vai lá na sociedade, vai identificar os indicadores que ele precisa avaliar para saber se aquela política está funcionando, vai coletar os dados, ou vai pegar os dados de alguma instituição que já tenha coletado, tipo IBGE e coisa do tipo, e vai fazer essa análise. Se você não tem um cientista social, para tudo que envolve a coletividade de indivíduos, você está operando de forma totalmente cega. É o cientista social que vai saber se uma ação que a gente está tomando está tendo o impacto que a gente está esperando na sociedade. É que vai fazer as leituras dos dados que se colhem nas pesquisas e que vai traduzir isso em alguma medida ou em alguma proposta para resolver algum problema. É a ciência social, em todas as suas especialidades, eu estou incluindo também antropologia e coisa do tipo, que vai fazer exatamente essa análise, vai ajudar a gente a entender o fenômeno humano, que é uma das principais coisas, se não a principal, quando você está desenvolvendo políticas públicas. Seria um sonho pra gente se todo político estudasse ciências sociais. Seria a maravilha do mundo, porque ele ia ter noção do impacto das decisões dele no legislativo, por exemplo. Claro que você tem toda a discussão teórica em ciências sociais. Vai ter uma parte de ciências sociais, como em toda ciência, que é a discussão de sexo dos anjos. Você vai discutir a metodologia, os tipos de abordagem que você vai ter com os problemas, alguns fenômenos sociais, se eles são problemáticos de fato ou não. Tipo, existem muitos problemas sociais que há muito tempo não eram considerados problemas, hoje são. O alcoolismo, por exemplo. Hoje é considerado um problema e é um problema que demanda, em grande parte, políticas públicas para você poder resolver. Violência doméstica. Exato. Abandono parental. Então, isso parte primeiro de uma discussão abstrata, teórica, se isso é um problema ou não, e uma vez identificado, a gente vai partir para análise dos fatos. Tipo, a gente vai começar a analisar as políticas que podem ser feitas e qual o melhor jeito de você aplicar o dinheiro do governo para poder solucionar esses problemas. E isso que me deixa muito chateado nesse papo de que sociologia, ciências sociais e tal, não são importantes, não são uma coisa que tem retorno imediato para o país. E a gente vive num país em que, principalmente o poder público, tem um entendimento muito ruim da sociedade. Sim, é isso que eu ia falar. O dinheiro gasta sem retorno. A gente tem uma visão errada, assim, porque, primeiro, não se gasta tanto com educação em humanas, não se gasta nada. Esse é um problema pra gente. A gente devia estar pensando em como se gastar mais com humanas. Esses cursos, a filosofia e a sociologia, eles fornecem professores que vão alimentar outras faculdades. Tem sociólogo dando aula para advogado, tem filósofo dando aula para médico, para tratar de ética, por exemplo. Você demonizar uma área de conhecimento não colabora para você promover o crescimento para as outras, muito pelo contrário, você aleja o conhecimento humano de alguma forma e não confere com a realidade. Por quê? O Brasil tem menos estudantes de humanas do que as nações da OCDE, por exemplo. Sabe a OCDE? Que o Guedes fez de tudo lá para o Trump endossar a entrada do Brasil na OCDE? Se você considerar um universo de 10 mil habitantes, 10 deles estarão cursando humanas ou artes nesses países da OCDE. Sabe quanto no Brasil? Nessa mesma margem de habitantes?
3. Sentiu a diferença? Então, assim, a gente não tá com excesso de estudantes de humanas. Na prática, a gente tá com falta de estudantes de humanas. Então, tá vendo que é uma discrepância? A realidade, ela não confere com o preconceito que se tem sobre as áreas? O da filosofia é um pouco mais difícil de entender essa importância porque é um tipo de estudo um pouco mais abstrato. Ela existe para discutir a base de todas as outras ciências, a base de todo o conhecimento, a base de tudo que acontece na sociedade. Se você pegar a galera do direito, você vai ter aula de lógica, você vai ter aula de ética. O pessoal da medicina tem aula de bioética. Se eu não me engano, quando eu estudei na PUC, o departamento de filosofia era o maior em número de professores. Não porque o curso de filosofia da PUC fosse grande, ele não era definitivamente. Mas a questão é, os professores do departamento de filosofia davam aula em todos os outros cursos, porque em todos os outros cursos tinha alguma aula que mexia numa área de filosofia. Mas tem um porém, o departamento de filosofia era o departamento no qual você encontrava professores com um menor tempo médio de formação. Se você fosse em outros departamentos, você encontrava professores doutores, professores mestres. No departamento de filosofia, tinha professor dando aula só com especialização. Porque a demanda era muito grande. Muito maior do que a formação dos profissionais. Não dava conta de atender. Não dava conta. Então a filosofia é um campo extremamente relevante hoje, extremamente relevante para o Brasil, porque é um campo crítico, e não só de crítica social e política como as pessoas pensam, mas críticas em termos de metodologia da ciência, ética, bioética. É um curso em que você debate, do ponto de vista crítico, todas as coisas que estão permeando a nossa sociedade. E o Brasil é um país que hoje precisa gerar essa massa crítica e esse volume de produção crítica, porque a gente tem vários problemas no país que resultam da falta de criticidade do povo. Não, que você precisa de um profissional avaliando e falando assim, olha, não é bem assim. Vamos repensar isso aqui. E uma coisa que me deixa muito confusa é que a gente tá vendo esse preconceito com o ensino por parte de um presidente que estudou. O Bolsonaro, ele é formado em educação física. Ele foi pra faculdade. E o que você estuda em educação física? Você estuda anatomia, você estuda a metodologia da ginástica nas academias, você estuda coordenação motora, todo tipo de conhecimento que eu não tenho. Eu não tenho. E eu respeito o Bolsonaro por ele ter. Se eu for participar de uma discussão com o Bolsonaro sobre nado, é lógico que ele vai saber mais do que eu. Com certeza ele vai saber, porque eu não sei nadar. Ele é um mergulhador, ele é um paraquedista, eu tenho medo de altura. Então eu respeito todo o conhecimento que ele tem nessas áreas. E eu fico muito preocupada com o fato dele não respeitar o conhecimento que a gente tem na nossa área. E a gente vê um descompasso nisso, entendeu? Eu respeitar o conhecimento que ele tem numa área em que ele é mais versátil do que eu, e ele demonstrar claramente que não respeita uma área que é o meu campo de pensamento. E é engraçado que alguns anos atrás havia um preconceito muito grande com estudante de educação física. Pensavam um pouco do estudante de educação física. Diziam que a galera fez educação física porque não conseguiu passar em outro. Que era um conhecimento subvalorizado. E você vai concordar comigo que é exatamente a mesma coisa que se está construindo agora contra o pensamento de humanas, como se ele não tivesse valor. Em outras partes do mundo, a gente ouviu muito isso, sabe? Porque o Japão eliminou as matérias de humanas. O que estão argumentando agora é que o Japão fez algo parecido com o que o governo está querendo fazer, que é desprestigiar profissões de humanas para prestigiar profissões técnicas, tipo engenharia e tal. Foi uma política adotada pelo governo japonês em 2015 e essa política ainda está em fase de implementação. E está sendo debatida pra caramba. Teve uma resistência violenta, o governo teve que voltar para trás em vários pontos e o que sobrou dessa iniciativa ainda está sendo implementada. Não foram todas as universidades japonesas que já estão lá 100% com a implementação do negócio. Mas aí que tá um problema você citar o Japão nisso. Isso está sendo uma aposta do Japão. A gente não sabe qual vai ser o resultado disso ainda. E é um país desenvolvido que está fazendo isso. Contra todos os outros que não estão fazendo. Quando a gente fala do valor das humanas, gente, olha um exemplo da Alemanha. Na Alemanha não era qualquer aluno que conseguia entrar numa faculdade de humanas, não é? Lá o treco é muito louco. Tipo assim, pra você entrar em humanas, você tinha que ser o melhor aluno desde o ensino médio, desde o ensino básico. É uma coisa assim, eu sei do estado em que eu tava, que é Schleswig-Holstein. Você tem que conseguir um diploma final no ensino médio que vai te possibilitar entrar num bacharelado numa universidade de humanas. Se você terminar o ensino médio e não conseguir esse diploma, você só pode entrar num curso técnico, que é a faculdade técnica, é basicamente engenharia e economia e deve ter mais alguns cursos também. Eu tenho inclusive um amigo lá na Alemanha que foi que me ajudou bastante quando eu mudei pra lá e tal. Ele queria fazer arqueologia.
Aí ele chegou na última prova dele do ensino médio. Jones, ele, tadinho. Ele chegou na última prova dele, era uma prova oral, que era prova assim, pra ele tirar o diploma que ele precisava do ensino médio. É um diploma final. Se você não conseguir esse diploma, você tem tipo um certificado. Aí ele não passou nessa Ficou prova. nervoso. Ele não passou nessa prova, não tirou o diploma, pegou o certificado, que só habilitava ele a entrar no curso técnico, que era uma faculdade de engenharia. Aí ele fez engenharia, ele tá fazendo engenharia mecânica, enquanto eu tava lá. E era a frustração dele, porque o sonho era fazer arqueologia. Então, você entende isso? Até a Alemanha, que é um país famoso pelos engenheiros, que reclama o tempo inteiro de que não tem engenheiro suficiente. É a maior reclamação que tem na Alemanha. Se você ficar entre os melhores alunos da sua turma, você tá habilitado a fazer um bacharelado. Você tá habilitado a estudar humanas. Você só consegue fazer humanas se você estiver entre os melhores alunos da sua turma. O valor que eles dão para humanas. Todas as áreas de conhecimento são importantes. Todas elas. É isso que a gente tá deixando claro. Não demonize as ciências humanas, porque não é assim que o mundo vê as ciências humanas. É aquele exemplo. Quando você investe também em ciências humanas e filosofia e coisa do tipo, você está investindo em todo o capital cerebral da sua sociedade. Contanto, a Alemanha, que é o país famoso pelos engenheiros, é também um país famoso pelos filósofos. Por quê? Você tem um investimento na massa cinza da sociedade. Cinzenta. Então essa visão instrumentalizada do conhecimento que o MEC está querendo propor para o nosso país é uma visão que ela é contraproducente, ela é uma visão para fazer robô, ela não é uma visão para formar ser humano. E a gente tem altos índices de violência no Brasil, a gente tem uma sociedade cada vez mais irritada, cada vez mais polarizada, que não é cortando o ensino de humanas que a gente vai resolver, que a gente vai pacificar, que a gente vai trazer uma qualidade de vida melhor para o país. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa e ela é só uma parte dessa conversa. Essa conversa continua, ela não está esgotada aqui. Você pode dar a sua opinião nos comentários e a gente te vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Passar bem.